Bom, vamos lá, dando continuidade, então, à nossa aula aí, né? Nossa outra aula sobre e-commerce. Nós falamos no slide anterior sobre a importância da experiência do cliente. E essas preocupações com a experiência do cliente, elas vão dizendo assim para a gente também formas de como a empresa pode gerar confiança e aumentar também a confiança dos clientes consumidores no seu trabalho. Então, ter, né, desenvolver o conceito de experiência do cliente é também uma forma de aumentar a confiança dele. Só que assim, tem algumas coisas que a gente muitas vezes faz empolgados, né? Vamos fazer aquele barulho, vamos fazer aquela bagunça para ver se a gente chama a atenção do cliente e muitas vezes não funciona. No varejo online, porque como nós falamos anteriormente, o comportamento do consumidor online, ele é muito diferenciado. É uma pessoa que procura informação, que guarda informação na cabeça, sabe? Então, dificilmente o indivíduo que está fazendo a compra dele online, ele vai comprar uma televisão, por exemplo, ele vai pesquisar aquilo por um tempo. Não é uma compra por impulso, digamos assim, né? É difícil falar de compra por impulso nesses tempos de pandemia, no qual as pessoas, as empresas estão fazendo de tudo para vender, lançando promoções bem, né, agressivas aí no mercado, e muitas vezes as pessoas são levadas a consumir sem muitas vezes ter necessidade. Mas quando a compra é planejada, o indivíduo vai ali pesquisando aquilo um tempão. Muitas vezes ele pesquisa 6, 7, 8 meses antes de comprar um produto. E aí você chega com uma frase do tipo: o menor preço, pela metade do preço, somente hoje, somente essa semana. E aí este indivíduo que está pesquisando já faz uns 6 meses aquele produto, fala para você: puxa, mas esse preço que você está falando que é só hoje, já estava na semana passada, já estava no mês passado, já estava assim há 6 meses atrás. Então, cuidado com esse tipo de propaganda, digamos assim, tá? Então, se for para anunciar alguma coisa nesse sentido, que de fato ocorra dessa forma, porque se não for assim, o cliente ele tem o histórico, ele tem isso em mente e vai fazer os comentários negativos a respeito da tua empresa, a respeito do teu produto, tá certo? A internet tem memória, então é preciso estar atento para isso. Outro ponto importante que gera desconfiança nas pessoas: promoção sem ter estoque, tá? Então acontece muito esses eventos como Black Friday, né? Aquele que acontece lá no final do ano. As empresas anunciam promoções, preços maravilhosos de produtos, as pessoas vão comprar, pum, de repente acabou o que tinha no estoque. Então não dá. Isso fere a credibilidade da empresa. Então, se vai fazer uma promoção, estima quanto você vai vender e tenha isso no estoque, porque senão vai ficar ruim também. Outra preocupação importante: promessa de entrega que não se cumpre. É o velho medo que a gente tem do comércio eletrônico, né? Puxa, comprei, será que vai chegar? Isso é credibilidade da empresa, isso é confiança que a empresa estabelece com o cliente. Então, se você vendeu, vá lá, coloque a linha do tempo, coloque o follow-up do produto para a pessoa poder ir acompanhando etapa por etapa do seu processo de compra, onde que o produto está, com quem que está, que hora que chegou, qual que é o prazo previsto para entrega. Se não chegou naquele prazo previsto, vai lá, entre em contato com o cliente, faz esse relacionamento para evitar desconfianças maiores depois, ou inclusive a saída, né, de uma vez desse cliente do seu portfólio, tá certo? E forçar a deixar informações para acessar conteúdo. Muitas vezes as empresas colocam conteúdo disponível, de repente um vídeo, um áudio, um texto, um artigo, só que para você ler, você tem que ir lá e colocar seus dados, deixar teu e-mail, deixar teu telefone, e aí as pessoas ficam se questionando: puxa, mas eu só queria ver o vídeo, por que eu tenho que ficar deixando minha informação aqui? Então, se se a intenção é coletar a informação do cliente, a gente precisa ter muito cuidado em lidar com essas questões éticas na internet. Se for para pegar um e-mail, pegar um contato WhatsApp do cliente, peça para ele primeiro. Pergunte se ele autoriza, se ele quer deixar aqueles dados registrados. Se ele quiser deixar, muito bem, ele vai lá, preenche, deixa o registro para você. Se ele não quiser deixar, que isso não seja impeditivo
para o cliente acessar aquele conteúdo que você disponibilizou. Esses são alguns cuidados que a gente deve ter para não gerar desconfiança no cliente. Por outro lado, a gente também não pode desanimar o cliente, fazer ele sair correndo para ir para uma outra loja, para ir para um outro concorrente. Então, tem alguns comportamentos que fazem com que o cliente desanime de fato. Um deles é esse aqui, ter que adivinhar onde clicar. Isso é mal de site, de página, de loja mal organizada. O cliente fica lá buscando, nossa, mas onde que eu tenho que clicar para ver isso aqui? Onde que estão as formas de pagamento? Como é que eu sei o envio? Isso não pode acontecer, né? Então, a informação tem que estar lá disponível, totalmente disponível e facilmente sendo acessada pelo cliente. Se ele tiver que ficar adivinhando onde ele precisa clicar, ele vai embora. Outra coisa importante, quando a gente fala de varejo online, o apelo visual faz muita diferença. Então tem que ter imagem, sim, tá certo? Só que não pode ter muita imagem, porque muita imagem distrai as pessoas, afeta, tira a atenção do indivíduo para aquilo que ele está buscando. Então tem que ter imagem? Tem que ter, mas na quantidade certa. Não dá para a gente colocar uma imagem só do produto, né? Precisa pôr aí um pouquinho mais, umas 2, 3, 4 imagens, mas muita imagem desfoca também. Outra coisa importante, muitos cliques para ter o contato da empresa. Inclusive, isso tem um efeito lá na confiança do consumidor sobre a empresa. Sempre deixe as informações de contato disponíveis. Contato WhatsApp, endereço da empresa, endereço físico, endereço eletrônico, tá? Por quê? Porque isso mostra para o consumidor que a empresa que está ali é séria, ela existe de verdade. Então, se ele precisar passar por algum apuro, se ele precisar entrar em contato, ele vai ter como fazer isso. Já coloca isso no teu rodapé, em todas as páginas do teu site, tá certo? E não fica dificultando o contato que o cliente possa ter com você. Isso não é benefício para ninguém, isso desanima o indivíduo quando ele vai fazer acesso à compra online. Outra coisa que é chatinha, né? Muitas vezes. Você abre o site e junto já abre uma música, um vídeo, um banner automático. Imagina só que esse cliente, ele está fazendo acesso a essa loja virtual num ambiente em que ele tem outras várias pessoas junto, num ambiente que de repente não é muito para fazer barulho e ele é surpreendido por uma tela automática, tá? Então, surpresa é legal, surpresa é bom, mas tem hora, tem lugar para acontecer. Então, nos nossos sites, nas nossas lojas virtuais, não é, de repente, o melhor local para fazer esse tipo de surpresa. Pode deixar o conteúdo lá, o vídeo, o áudio, o banner, mas põe a opção ali para o cliente clicar e fazer o acesso a hora que ele desejar, tá certo? E, por fim, sites demoram para carregar. Coisa chata, né? Você vai lá e clica no produto e aí fica o site. Cri, 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 cri. E não abre, tá? Então, esses sites que têm essa navegação um pouco mais complicada, que demora um pouco mais para carregar, que não são intuitivos, que você tem ali a barra de rolagem, mas você tem que ficar fazendo rolagem, uma atrás da outra para poder conseguir acessar o conteúdo, isso aí também não é bacana de você ter aí no seu site. Então, pensa nessas questões, porque certamente elas desanimam o cliente na hora que vão fazer acesso à sua ferramenta digital, à sua loja digital, tá certo? Isso tudo tem a ver com um conceito bastante importante que os varejistas online sempre têm que ter em mente, que é esse conceito aqui, ó, tempo de permanência. Essa foto, essa imagem que eu estou usando aqui é a imagem de um Réveillon, de uma festa de virada de ano, que tem um tempo definido para acontecer. Durante aquele tempo, as pessoas estão ali focadas naquela visualização. Então, se o negócio se ele demorar muito para acontecer, se ele for meio chatinho, as pessoas, de repente, perdem um pouco a vontade de estar ali e vão embora. A mesma coisa acontece com o seu site. Tem estudos que a literatura mostra que diz que, que o cliente ele leva até 4 segundos para ser encantado por uma página de internet. Então, se durante 4 segundos ele parar ali na frente da tua página, ficar olhando, e o interesse dele não for desperto,
essa primeira impressão boa não vai ficar. E ele provavelmente vai embora e não vai fazer a aquisição, não vai fazer a compra. Então, tempo de permanência é fundamental para fazer virar resultado, para fazer a conversão de vendas. Então, o que aumenta o tempo de permanência de uma pessoa numa loja virtual? Se você tiver conteúdo disponível para essa pessoa acessar, se tiver vídeo, se tiver áudio, se tiver texto para ela ler, se ela tiver um blog, se tiver ali informação para acessar, ela vai ser mais atraída e vai ficar mais tempo ali, tá certo? Chamadas para ação, ou o famoso call to action. Isso daí conheça mais sobre esse produto, venha visitar nosso site, clique aqui. Esse tipo de chamada para ação faz com que as pessoas retenham interesse no site e vão ali passando mais tempo na experiência do site. Quanto mais tempo ela passa, maior a probabilidade de efetuar essa venda. Então, tomar cuidado aí com estas possibilidades, fazer com que essas possibilidades ocorram também vai proporcionar um tempo maior de permanência da pessoa lá e vai também proporcionar uma conversão maior de vendas. E aí, lembra sempre do seguinte, quanto mais interação você proporcionar para o cliente, quanto maior for a experiência que você proporcionar para o cliente, mais tempo ele vai ficar junto contigo. E isso certamente vai impactar os seus resultados. Então, não economiza nas formas de fazer com que o cliente permaneça na sua loja online. Esse é o recado principal, tá certo?